Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Hoje nós vamos estudar do verso 8 a 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, apenas reforçando o que nós já falamos por meio da oração pastoral, o reverendo Mateus e a sua família estão ausentes, eles estão gozando de um período de férias, de descanso, estão em viagem, e se Deus permitir, retornarão no dia 27 deste mês. E o reverendo Silvio Biso também está ausente neste final de semana, neste feriado de Páscoa, pregando ali na 4ª Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. E é por essa razão que os nossos presbíteros docentes estão ausentes neste domingo. Mas nós, com a graça de Deus, seguiremos com o nosso culto e a exposição da palavra. E nesta manhã, dando continuidade à nossa série em Gênesis. Gênesis capítulo 2, do verso 8 a 15. Assim diz a palavra do Senhor nesse texto. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pisson, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, é o que circunda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém. Oremos mais uma vez. Santo Deus, bendito Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Mais uma vez suplicamos, Senhor, que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, nos ajude a compreender a Tua palavra, que Ele nos ajude a ver Cristo sendo revelado em cada capítulo, em cada livro das Sagradas Escrituras, e que todas as verdades expostas nesse texto, Senhor, possamos aplicar em nossas vidas com o Teu auxílio. É a nossa oração, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Há um programa de TV por assinatura bem conhecido, programa que eu gosto bastante também, chamado O Mundo Visto de Cima. E esse programa, O Mundo Visto de Cima, é um excelente meio para que nós possamos contemplar toda a beleza da criação de Deus, toda a beleza daquilo que o Senhor fez neste mundo. O referido programa nos proporciona uma viagem virtual, uma viagem com os nossos olhos, com uma vista panorâmica de belas paisagens naturais e exuberantes que o nosso Deus criou em todos os países e em todos os continentes deste planeta. Assistindo ao Mundo Visto de Cima, ou na TV por assinatura, ou no YouTube, nós podemos vislumbrar, por exemplo, a beleza dos Alpes suíços, ou dos fiordes noruegueses, ou então a beleza das savanas da África, um zoológico totalmente aberto, imenso, com seus muitos e belíssimos animais. Nós podemos ver também os temíveis e imponentes vulcões ainda ativos no Japão, ou ainda a fascinante aurora boreal no Canadá, ou também a imensidão da floresta amazônica, ou a riqueza e a diversidade das praias brasileiras, das maravilhosas praias do nosso país. Todas essas paisagens que eu mencionei a título de exemplo, e muitas outras, apontam para a beleza,
a perfeição, a grandeza, a majestade e o poder do Criador. É a revelação geral de Deus para toda a humanidade. Contemplar a natureza de Deus e a beleza da criação nos ajuda a vislumbrar, ainda que de forma imperfeita e limitada, a glória de Deus, a glória do Senhor expressa neste mundo, como o salmista expressa, por exemplo, no Salmo de número 19, em que ele fala da beleza da criação e da revelação geral de Deus por meio da natureza, ou como também o apóstolo Paulo trata ali em Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20. E o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou esse universo tão belo, Ele também nos fez para desfrutarmos de comunhão com Ele. E aqui nós nos lembramos da primeira pergunta do nosso breve catecismo, o breve catecismo de Westminster. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem, responde o breve catecismo, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós seguimos em nossa série de exposições sobre o livro de Gênesis e nós estamos mergulhados nesse estudo fascinante sobre a criação, que é tratado de maneira belíssima e maravilhosa nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. Em domingos anteriores, no início da nossa série, o reverendo Silvio Biso expôs grande parte do capítulo 1 e ele falou sobre como o Senhor Deus, com a sua palavra, através da sua ordem, criou os céus, criou a terra, criou tudo que neles existem, criou a natureza, os animais, as plantas, tudo que existe neste mundo, os seres viventes. Em seguida, o reverendo Mateus expôs os versos finais do capítulo 1 e o início do capítulo 2 de Gênesis, até o versículo 7, tratando sobre a criação do homem, a criação da humanidade e a ordem de Deus para que o homem dominasse sobre a natureza, para que o homem e a mulher se multiplicassem, se procriassem, povoassem a terra e exercessem o domínio sobre toda a criação de Deus, como vice-regentes de Deus, como bons mordomos e bons administradores de tudo aquilo que Deus criou nesta terra, aquilo que nós conhecemos muito bem como o mandato cultural. Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, como nós vemos em Gênesis 1, 26. E o Senhor o chamou para dominar no bom sentido, no sentido de administrar, de cultivar e de cuidar de toda esta terra, que não é nossa, mas que pertence ao nosso Deus. E no último sermão expositivo de Gênesis, que foi proferido pelo reverendo Mateus, nós vimos que fomos criados para dominar. Esse foi o título da reflexão daquele último domingo. E hoje nós veremos que fomos criados para a comunhão. Deus nos criou para gozarmos de comunhão com Ele, glorificando-o em tudo, vivendo em um relacionamento estreito com Deus e nos alegrando nele. E nós aprenderemos que essa comunhão com o Criador se manifesta de 3 maneiras. Em primeiro lugar, veremos que essa comunhão se manifesta no contentamento com o que Deus nos dá. Em segundo lugar, veremos que essa comunhão se manifesta numa vida de dependência de Cristo. E em terceiro lugar, que essa comunhão se expressa na realização do serviço ao qual Deus nos chamou. Então nós veremos isso. Vou repetir aqui os 3 pontos para aqueles que quiserem puderem anotar. Em primeiro lugar, no contentamento com o que Deus nos dá. Em segundo lugar, numa vida de dependência de Cristo. E em terceiro e último lugar, na realização do serviço ao qual Deus nos chamou. Vamos ver primeiramente, então, a comunhão com Deus, a comunhão com o Criador, se manifestando no contentamento com o que Deus nos dá. Isso está expresso nos versos 8 e 9. Vou ler novamente, os queridos acompanhem.
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O verso 8 diz que o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e colocou nele o homem que havia formado. A palavra Éden, no hebraico, tem o significado, o sentido de prazer, de deleite. Éden, portanto, tem esse significado de algo prazeroso, algo que nos dá deleite. Comentaristas bíblicos divergem quanto à interpretação desse versículo e quanto à natureza do Éden. Alguns alguns sustentam que o Éden foi uma localidade geográfica literal, um espaço determinado e delimitado. Outros comentaristas sustentam que esse jardim do Éden seria apenas um símbolo e, na verdade, seria uma representação de toda a terra, de toda a criação de Deus, na sua beleza, na sua bondade, na sua exuberância. Então, existe essa divergência quanto à literalidade ou quanto ao Éden ser apenas uma descrição simbólica, metafórica. Nós entendemos, entretanto, queridos, que existem fundamentos mais sólidos para se interpretar esse verso de forma literal, compreendendo o jardim e o Éden como, de fato, um espaço territorial verdadeiro, real, um espaço geográfico delimitado e num ponto específico de todo o cosmos que foi criado por Deus. Moisés, o autor do livro de Gênesis, parece nos indicar a literalidade desse lugar nos versos 10 a 14, que nós abordaremos mais detalhadamente daqui a pouco, pelo fato dele fazer menção a rios e territórios geográficos que eram conhecidos dos seus leitores originais. Portanto, é difícil seguir uma interpretação meramente simbólica ou metafórica do Jardim do Éden se Moisés, ao escrever esse livro, fez referência a territórios e a rios literais que verdadeiramente existem. Calvino defende uma leitura literal desse verso e da expressão Jardim no Éden. Ele argumenta que Moisés, ao escrever esse trecho, não teve nenhum outro objetivo senão ensinar ao homem que ele foi formado por Deus com esta condição, que exercesse domínio sobre a terra, da qual pudesse colher fruto, e assim aprender, pela experiência diária, que o mundo lhe estava sujeito. Calvino também reforça a literalidade desse versículo, desse trecho, pelo fato de Moisés afirmar que esse jardim foi plantado no Oriente, tendo como referência a Judéia, a terra dos seus leitores originais, os hebreus. São fortes, portanto, os argumentos para interpretarmos o Éden, esse jardim mencionado no verso 8, como um local literal. Não obstante, mesmo sendo um espaço geográfico real, literal, esse jardim plantado por Deus, ele assume também um caráter sacramental, no sentido de ser uma demonstração física de realidades espirituais, uma demonstração física de realidades invisíveis. Deus, por meio de coisas criadas, por meio de elementos físicos, expressando verdades espirituais. E o Jardim do Éden possui, portanto, esse caráter sacramental. Esse local é um verdadeiro templo-jardim, um espaço na ordem criada, através do qual Deus convidou o ser humano a desfrutar de um relacionamento harmonioso com Ele. Esse jardim prefigura a terra prometida e o tabernáculo, que para o povo hebreu, na antiga aliança, simbolizavam a restauração da comunhão entre Deus e a humanidade,
a qual havia sido perdida após a queda. O tabernáculo e a terra prometida possuíam para o povo de Israel no Antigo Testamento esse simbolismo, essa representação de Deus restabelecendo a sua comunhão com a humanidade. E o jardim prefigura a terra prometida ao povo de Israel e também o tabernáculo como habitação de Deus. À luz do Novo Testamento, mais especificamente à luz do capítulo 21 do livro de Apocalipse, esse jardim também aponta para o novo céu e a nova terra, a era vindoura de perfeita paz e comunhão com Deus, que será implantada a partir da segunda vinda de Cristo. O Oriente, que é mencionado também no verso de número 8, onde esse jardim foi plantado, por ser o local onde nasce o sol, o nascente, ele representava para muitos povos antigos a luz e a vida. O Oriente, portanto, tinha essa representação de vida, de luz, para muitos dos povos, especialmente no Antigo Oriente, ao passo que o Ocidente representava a morte. Nós vemos aqui, portanto, que Deus, o Criador de todas as coisas, é a fonte de toda a vida. E o verso de número 9 afirma que Yahvé fez brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento, assim como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vemos nesse verso de número 9 que a vida no Éden era um grande banquete, era uma grande festa, era uma vida de alegria e de paz. Tudo que Deus havia proporcionado para o sustento da humanidade era maravilhoso, era bom, tanto no aspecto visual, estético, como também no sabor. Por isso, Moisés faz questão de registrar isso, que essas árvores eram agradáveis à vista, eram agradáveis para os olhos e boas para alimento também. Eram boas para o nosso paladar. Moisés registra esses detalhes e ele destaca que essas árvores eram agradáveis à vista e boas para o alimento, a fim de mostrar que a desobediência dos nossos primeiros pais, a desobediência de Adão e Eva, não pode ser atenuada de forma alguma. Não havia qualquer justificativa ou qualquer atenuante para a desobediência deles, que nós estudaremos posteriormente no capítulo 3. Não havia a necessidade de que Adão e Eva provassem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque todas as outras árvores do jardim que Deus havia plantado, e árvores que eram lícitas a eles, árvores cujos frutos eram permitidos aos nossos primeiros pais, todas elas eram belas e produziam frutos saborosos. Então não havia qualquer circunstância que atenuasse ou que justificasse a desobediência dos nossos primeiros pais. Foi a cobiça desenfreada deles e o descontentamento com aquilo que Deus havia lhes dado que os levou à queda. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, mencionadas no verso 9, também possuem um caráter sacramental. A árvore da vida representa a vida eterna, concedida a todos aqueles que vivem em comunhão com Deus. Devido à desobediência do primeiro Adão, o acesso à árvore da vida foi impedido, foi bloqueado, como também veremos posteriormente no final do capítulo 3. O salário do pecado, como diz a Escritura, é a morte. Todavia, graças à obediência do segundo Adão, o acesso à árvore da vida é liberado. O acesso à árvore da vida nos é franqueado novamente. Pelos méritos, pela morte vicária e pela ressurreição de Cristo Jesus, nós temos a vida eterna, nós temos acesso à árvore da vida. Ele é o pão da vida e a videira verdadeira, como ele mesmo declarou no Evangelho de João. Quem come da sua carne e bebe do seu sangue
tem a vida eterna, e esse que come da sua carne e bebe do seu sangue será ressuscitado no último dia, conforme está em João capítulo 6, verso 53. A árvore da vida aparecerá novamente naquela visão que o apóstolo João teve da Nova Jerusalém, lá no capítulo 22 de Apocalipse, verso 2, que nós lemos hoje na nossa liturgia, onde está escrito que no meio da praça daquela cidade, da Nova Jerusalém, está a referida árvore, a árvore da vida, que produz 12 frutos, um a cada mês, e cujas folhas são para a cura dos povos. Então essa árvore da vida, que é mencionada na criação, em Gênesis capítulo 2, aparecerá novamente naquela cidade pela qual aguardamos, a Nova Jerusalém, mencionada em Apocalipse. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza a tentativa de se obter conhecimento e sabedoria à parte de Deus, o único que é onisciente, o único que tem conhecimento de todas as coisas. É a tentativa do ser humano de se tornar autossuficiente, independente de Deus e conhecedor de todas as coisas, o que é uma prerrogativa exclusiva de Deus, uma prerrogativa exclusiva do Deus onisciente. Isso não significa, queridos, que Deus, ao criar o homem, fizera dele um ser inimputável, um ser sem responsabilidade moral. Os versos 16 e 17 do capítulo 2 nos mostrarão que o Senhor criou o homem, sim, com responsabilidade moral, com deveres, com inteligência e sabedoria, com capacidade de escolha. Porém, o conhecimento do homem deveria se dar a partir da sua comunhão com o próprio Deus, que é a fonte de toda sabedoria, e não independentemente de Deus, não de forma autossuficiente, como Adão e Eva tentarão fazer no capítulo 3. Aplicando esses 2 versos às nossas vidas, queridos irmãos, nós aprendemos que tudo que Deus criou para o nosso sustento é bom, é maravilhoso, e que nós devemos nos contentar com aquilo que Ele nos dá, e devemos guardar o nosso coração da cobiça e do desejo de nos tornar independentes dele. As árvores do jardim eram belas e os seus frutos eram saborosos, eram suficientes para o deleite de Adão e Eva, mas eles, tentados pela serpente e com o desejo de se tornarem autossuficientes, independentes de Deus, sucumbiram e comeram do fruto proibido. E nós precisamos nos guardar dessa tentação de nos tornarmos autossuficientes de Deus. E nós também, como já mencionamos, devemos aprender a viver contentes com tudo aquilo que Deus nos dá. O pecado do descontentamento é uma quebra do 10º mandamento, como nos lembra o nosso Catecismo Maior na sua pergunta 148. O descontentamento com aquilo que Deus nos dá é o pecado da cobiça, é a quebra do 10º mandamento. E esse pecado é a raiz de muitos outros pecados graves nos quais nós caímos. Muitos passam a cobiçar o marido ou a esposa do próximo, e então caem no pecado do adultério. Outros passam a cobiçar um marido e uma esposa fora do contexto da aliança, fora do povo de Deus, ao invés de buscarem um marido ou uma esposa dentro da aliança, e então caem no pecado do jugo desigual. Também há aqueles que vivem descontentes com os bens e os recursos que Deus lhes dá, e então querem consumir de maneira desenfreada, passam a gastar descontroladamente, adquirindo bens de que não precisam, apenas para alimentar o seu coração descontente, e então se afundam em dívidas e comprometem o sustento próprio e da sua família. A raiz, muitas vezes, dessa gastança desenfreada de muitas pessoas e desses muitos superendividamentos são por causa
de um coração que está desajustado, um coração que está descontente com aquilo que Deus nos dá. Também há aqueles que cobiçam os bens e recursos que o Senhor concedeu ao seu próximo e então caem no pecado do roubo. Todos nós, queridos, muitas vezes agimos como aquelas crianças pequenas. Você já deve ter visto isso, aquela criança que tem incontáveis brinquedos, que tem um verdadeiro parque no seu quarto e brinquedos a perder de vista. Ela pode brincar com todos aqueles brinquedos que ela tem, mas ela vê o amiguinho com um brinquedo na mão, apenas um, e ela não fica contente com todos os brinquedos que tem, e ela quer tomar aquele brinquedo que está na mão do amiguinho dela. Assim somos todos nós. Assim é o coração do homem pecador, do homem caído. Ele nunca está contente com aquilo que Deus lhe tem dado. E nós precisamos vigiar e nos acautelar do pecado, da cobiça e do descontentamento com aquilo que Deus nos dá. Deus nos chama a um realinhamento do nosso coração à sua vontade, à sua palavra, a fim de que nós possamos viver em comunhão com Ele e não pecar. Devemos nos contentar com as coisas boas que Ele nos deu e encontrar nossa plena satisfação numa vida de obediência e de comunhão com o Criador. Em segundo lugar, queridos, agora a partir do verso 10 a 14, nós vemos que a nossa comunhão com o Criador também se expressa numa vida de dependência de Cristo. Vamos ler novamente, acompanhe comigo o verso 10 a 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pissom, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Moisés passa a descrever um rio que fluía do Éden e que se dividia em 4 vertentes, em 4 braços. E cada um desses rios recebeu nomes próprios, e eles banhavam territórios diversos que possivelmente eram conhecidos dos leitores originais do livro de Gênesis. A descrição dos rios e territórios aqui mencionados nesses versos, como já falamos no primeiro ponto, reforçam o entendimento e a interpretação do Éden num sentido literal, e não meramente como um símbolo, não um mero símbolo. Os rios Tigre e Eufrates, mencionados no capítulo 14, são de facílima identificação e são conhecidos de nós até os dias de hoje. Até os dias atuais, esses rios recebem essa designação, esse nome. São os rios que banham a região da Mesopotâmia, que abrange nos nossos dias os territórios do Iraque, do Kuwait e partes da Turquia e da Síria, uma porção do Oriente Médio. Já a identidade dos rios Pissom e Guion é problemática. O Pissom é relacionado ao território de Avilá, que se encontra na Arábia. Já o rio Guion é relacionado à região de Cuxi, território que estaria no ocidente do Irã, como observa Bruce Waltke. Ocorre que, em nossos dias, não é mais possível localizar com exatidão o curso desses 2 rios. Ou nós não sabemos se eram outros rios aos quais foi dado um nome diferente nos dias atuais. Pode ser que esses rios tenham se secado ao longo da história, pode ser que eles tenham desaparecido após o dilúvio ou após algum outro grande desastre ambiental sobre a terra. Nós não sabemos muito a respeito desses 2 rios. De qualquer modo, o rio mencionado no verso 10, esse rio que emana daquele templo-jardim e depois se divide nesses 4 braços, também assume um caráter simbólico.
Nas Escrituras, os rios representam vitalidade e saúde. Eles provêm alimento e cura aos povos, aos países que são regados por eles. O rio nascido do Éden aponta para a fonte que flui do trono de Deus e que traz vida espiritual. E essa simbologia do rio será repetida em muitos outros textos da palavra de Deus, especialmente nos livros proféticos. Em Ezequiel, capítulo 47, do verso 1 a 12, o profeta relata a visão escatológica que ele teve de um rio que fluía do templo. Aquela visão que Ezequiel teve do templo no final do seu livro, ele afirma ter visto um rio e esse rio levava vida por onde ele passava. Em João, Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, Jesus declara que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. E em Apocalipse, capítulo 22, verso 1, que nós já lemos, quando o apóstolo João relata a sua visão sobre a Nova Jerusalém, ele menciona esse rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nós tivemos há pouco tempo, queridos, aqui em nossa igreja, a série de exposições sobre o livro de Apocalipse. E nunca é demais lembrar que muitas das visões e muitos dos símbolos contidos no livro de Apocalipse estão inteiramente conectados a passagens e a símbolos que são mencionados também no Antigo Testamento, como nós vemos no próprio livro de Gênesis, em outros livros do Pentateuco e nos livros proféticos. E nós vemos aqui esse rio que sai do Éden, apontando para aquele rio mencionado em Apocalipse, o rio que corre do trono de Deus e do Cordeiro. Jesus declarou à mulher samaritana que aquele que beber da água que ele lhe der, nunca mais terá sede. A água que ele lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que o Senhor Jesus Cristo der será essa fonte para a nossa vida eterna, para a nossa nutrição espiritual. Cristo é o nosso Salvador e Ele é a fonte para o suprimento de todas as nossas necessidades. Nele, em Cristo, deve estar a nossa suficiência. Sendo plenamente Deus, Cristo se fez plenamente homem, vindo a este mundo em carne. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar, sem jamais pecar, fazendo aquilo que para todos nós era impossível. Era impossível para nós cumprir perfeitamente a lei de Deus sem pecar, e Cristo fez isso por nós. E mesmo não tendo pecado, Ele assumiu a nossa culpa, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, foi condenado, crucificado, suportou toda a ira do Pai, e Ele morreu naquela cruz, expiando de uma vez por todas a nossa culpa, recebendo em si mesmo a maldição que nós merecíamos por causa do nosso pecado. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, como nós celebramos hoje, vencendo definitivamente a morte e todos os poderes malignos. E a sua ressurreição é o penhor e a primícia da nossa ressurreição. É a certeza de que um dia nós também ressuscitaremos e venceremos a morte. Em Cristo nós temos a vida eterna. Cristo é, portanto, queridos, é suficiente para a nossa redenção e também para a nossa santificação. Nele nós encontramos graça e forças espirituais para vencermos o pecado e as tentações. É Ele quem nos capacita para cumprirmos a missão de Deus neste mundo. Sem Ele, nós nada podemos fazer, como Ele próprio declarou no Evangelho de João, no capítulo 15. Sem Cristo, nós nada podemos fazer. Deus nos chama a uma vida de comunhão com Ele, manifestada na dependência de Cristo, por meio da oração, da leitura das Sagradas Escrituras, dos sacramentos, do jejum, da comunhão com os santos, através de todos esses meios de graça que o Senhor colocou à nossa disposição. Por meio deles, Cristo nos enche da sua graça
e nos habilita a vivermos uma vida agradável ao Pai. Para que uma bicicleta possa funcionar perfeitamente, possa rodar bem, permitindo ao ciclista que ele possa pedalar com sucesso, é necessário que as suas peças e engrenagens estejam íntegras, estejam bem conectadas umas às outras. Se uma peça da bicicleta falhar e perder a conexão com as outras, ou o ciclista não consegue iniciar a sua pedalada, ou se ele já estiver em movimento, ele corre o risco de sofrer uma terrível queda, de se machucar muito. E da mesma forma, na caminhada cristã, nós precisamos estar conectados a Cristo, precisamos estar ligados a Ele, vivendo na dependência dEle, para que possamos avançar, para que possamos nos santificar e não cair, não tropeçar. Então Deus nos chama a uma comunhão com Ele através da dependência de Cristo. E em terceiro e último lugar, nós vemos agora no verso de número 15, que essa comunhão com o Criador também se expressa na realização do serviço ao qual Deus nos chamou. Verso de número 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus não criou o ser humano para este viver ocioso. Deus não fez o homem para o ócio e para a inatividade. Ele deu a Adão, como nós já vimos no último sermão pregado pelo reverendo Mateus, a incumbência de cultivar e guardar o jardim do Éden. Naquela última exposição de Gênesis, nós vimos que o Senhor deu ao homem a ordem para que ele enchesse a terra, sujeitasse-a, dominasse-a, e assim ele fosse um bom mordomo do Criador. É aquilo que nós chamamos de mandato cultural. No verso de número 15, que nós acabamos de ler, vemos mais uma vez que o trabalho é uma ordem dada por Deus no contexto da criação. Diferentemente do que muita gente pensa de maneira errônea, o trabalho não é um castigo, nem é consequência da queda. Assim que o Senhor plantou o jardim no Éden e nele colocou o homem, o Senhor já o ordenou que trabalhasse. O Senhor já havia ordenado a Adão que ele trabalhasse, cuidando daquele jardim. O trabalho é uma dádiva divina e ele está ligado à própria criação. É evidente que, após a queda, o trabalho se tornou penoso, difícil. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. E então ela passou a produzir os seus espinhos e cardos, como é mencionado no capítulo 3. E então o trabalho passou a ser difícil, pesado. E daí vem a expressão: do suor do teu rosto comerás. Todavia, o trabalho originalmente é bênção e foi dado por Deus a Adão ainda antes da queda. E esse trabalho que o Senhor havia dado a Adão para cultivar e guardar o jardim era um trabalho prazeroso, era um trabalho que trazia deleite ao homem. As palavras hebraicas utilizadas para esses verbos aqui traduzidos, cultivar e guardar, também têm a conotação de serviço sacerdotal naquele templo-jardim. Em outras passagens do Pentateuco, essas palavras, esses verbos, também são empregadas para descrever a atividade dos sacerdotes no tabernáculo. O trabalho dado a Adão, portanto, também se constituía num trabalho sacerdotal, numa atividade de adoração a Deus. E uma aplicação que nós extraímos deste terceiro ponto, de que a nossa comunhão com Deus se expressa no serviço, é aquele chamado que nós precisamos ter para uma visão positiva do trabalho, uma visão do trabalho como uma dádiva divina. E como bons mordomos do Criador, nós devemos trabalhar bem, trabalhar com todo zelo, com empenho, com excelência. Nós devemos desempenhar com excelência tudo aquilo que vem às nossas mãos para fazermos. O cristão deve vigiar e se acautelar do pecado da preguiça. Muitas são
as advertências do livro de Provérbios, e nós conhecemos bem, contra a preguiça. Nós não podemos, queridos, adotar a filosofia do seu Madruga, que uma vez disse, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Nós não podemos pensar como o seu Madruga. Nós devemos ter uma visão positiva do trabalho, à luz daquilo que as Escrituras ensinam. O desleixo, a desídia e a má vontade em trabalhar são incompatíveis com a nossa identidade cristã. Nós precisamos ser bons funcionários, bons empregados, bons patrões, precisamos desenvolver com zelo e com bom empenho tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazermos. O apóstolo Paulo exorta os servos a fazerem o seu serviço de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso está em Colossenses capítulo 3, verso 24. Também no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo exorta severamente, adverte a nos guardarmos daqueles que se dizem irmãos em Cristo e que não trabalham, que permanecem desocupados e se ocupando de outras coisas e intrometendo em negócios de outrem. O apóstolo Paulo chega a ser bastante duro naquele trecho e afirma: se alguém não quer trabalhar, não coma. Nós precisamos ter uma visão positiva do trabalho e devemos desempenhar bem todos os serviços aos quais Deus nos chamou. E eu me refiro por serviço não somente ao nosso trabalho remunerado, mas a todas as nossas obrigações, sejam as nossas obrigações como maridos, como esposas, como pais, como filhos. Nós devemos ser zelosos no cumprimento dos deveres para com a nossa família, para com a nossa casa. As crianças também devem trabalhar bem, crianças. Vocês também podem trabalhar bem. Sabe de que maneira? Estudando bem, sendo aplicadas nos estudos de vocês, obedecendo ao papai e à mamãe, tudo aquilo que o papai e a mamãe mandam vocês fazerem, sendo crianças estudiosas, aplicadas nos estudos. O estudo também é uma forma de serviço. E o serviço, queridos, também diz respeito à nossa atuação na igreja, como membros do corpo de Cristo. Como sempre diz na sua imensa sabedoria o presbítero Cláudio, ninguém foi chamado para ser grama no reino de Deus. Deus concedeu a cada um de nós dons e habilidades particulares, dons e habilidades específicas, e esses dons e habilidades devem ser empregados para a edificação da igreja e para a expansão do reino de Deus. Nós devemos ser ativos em nossa igreja local, envolvendo-nos nos seus mais diversos serviços, envolvendo-nos nas suas atividades, com toda a nossa força e conforme os dons que o Espírito Santo nos concedeu. Nós tivemos aqui em nossa igreja, recentemente, o 2º simpósio de serviços, em que nós tivemos aqui exposições de vários serviços, de várias áreas da igreja, que estão carentes de irmãos, de membros do corpo de Cristo para o trabalho. E se você ainda não procurou, se você ainda não buscou um serviço da igreja para se envolver, você deve fazê-lo sem demora, a fim de cumprir essa ordem que Deus nos deu, para trabalharmos, para cultivarmos o jardim, para trabalharmos em prol da expansão do reino de Deus neste mundo. Nós sabemos, queridos, que o primeiro Adão falhou na sua missão como sacerdote e guardião do jardim. Ele deveria ter protegido o jardim da invasão da serpente. Adão não só permitiu que a serpente maligna, Satanás, invadisse o jardim do Éden, adentrasse aquele jardim, como ele também permitiu que a serpente se aproximasse de Eva e atentasse ao pecado. Ele permitiu que a serpente tentasse Eva a desobedecer à ordem de Deus e comer do fruto proibido, lançando dúvidas no coração de Eva a respeito da ordem que havia sido dada por Deus.
e pelo fato de Adão não haver cuidado do jardim e não haver expulsado a serpente, é que depois ele e Eva serão expulsos do jardim. O segundo Adão, entretanto, manifestou-se para cumprir aquilo que o seu antecessor não conseguiu fazer. O descendente da mulher, o Messias que será anunciado em Gênesis 3,15, veio para ferir a cabeça da serpente e para derrotá-la para sempre. Nesse sentido, o apóstolo João declara, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Cristo derrotou a Satanás, Cristo derrotou a antiga serpente ao morrer naquela cruz. E ele também derrotou a morte e todas as consequências do pecado ao ressuscitar ao terceiro dia. Depois, ao subir aos céus e assentar-se à destra de Deus Pai, ele se tornou o nosso eterno e perfeito sumo sacerdote, o nosso mediador. Glórias sejam dadas a Jesus, o nosso Redentor. O programa O Mundo Visto de Cima nos mostra uma parte de toda a beleza da criação de Deus. As suas filmagens panorâmicas de muitos países e paisagens naturais também são uma alternativa para aqueles que, por qualquer motivo, não podem se deslocar para todos esses países ou essas regiões. Pode-se dizer que esse programa nos leva a uma viagem virtual por quase todo o planeta Terra. O Criador do universo, entretanto, não nos chama para uma comunhão virtual. Ele nos chama para uma comunhão real e pessoal com Ele, para um relacionamento estreito com Ele. Deus nos criou para o louvor da sua glória, e o seu propósito é que desfrutemos de um relacionamento de paz e alegria com Ele. Que o Espírito Santo nos ensine a vivermos nessa comunhão com o Criador, por meio do nosso contentamento nele, por meio da dependência de Cristo e por meio da realização do santo serviço, ao qual Ele nos chamou. Que assim seja. Amém. E em resposta a essa palavra, nós vamos cantar mais uma vez. Nós vamos cantar ao Senhor e dedicar as nossas vidas a Ele, nos entregar a Ele como oferta viva, como sacrifício vivo, santo e agradável a esse Deus que se entregou por nós, que nos salvou. Convido os irmãos a se colocarem de pé, vamos entoar este cântico ao Senhor.